Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula de tronco e agora a gente vai falar do tronco de cone. Na verdade, a fórmula para calcular o volume do tronco de cone é a mesma do tronco de pirâmide. Eu vou mostrar para você, é muito simples. Aqui está o tronco de cone, você pega um cone e corta esse cone paralelamente à base. Então lembre que os cortes tanto do tronco de pirâmide quanto do tronco de cone são cortes feitos paralelamente à base, ok? E aí nós temos aqui figuras semelhantes, quer dizer, esse círculo aqui, temos um círculo formado e aqui é o mesmo círculo da base do cone. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou colocar Rzão para representar que é o raio do cone original, né, que gerou esse tronco, e vou colocar Rzinho. Esse Rzinho é o raio do círculo menor. Esse círculo menor foi gerado quando nós formamos o tronco, para quando nós cortamos o cone. E esse cone vai ter, aliás, esse tronco vai ter uma certa altura. Bom, então, se isso aqui fosse um tronco de pirâmide, você calcularia dessa forma aqui, né? Então, esse é o volume do tronco de pirâmide que nós vimos na aula anterior. Altura sobre 3, área da base maior mais área da base menor, mais raiz quadrada da área da base maior vezes área da base menor. Então, você vai usar exatamente essa relação. Eu não acho ideal você memorizar outra fórmula para o tronco de cone, sendo que a mesma fórmula que calcula o volume do tronco de pirâmide calcula também o do tronco de cone, né? Eu vou mostrar aqui para você como faz a dedução, até porque a gente pode treinar um pouquinho de matemática básica e você vê que não é tão complicado. Mas eu acho que se você souber essa relação aqui já é o ideal. Eu vou mostrar no exercício depois. Bom, então qual é a área? Só vá raciocinando aqui comigo. Qual que é a área dessa base maior aqui? A área vai ser πr ao quadrado. Πrzão ao quadrado, eu substituir aqui e substituir aqui. Qual que é a área do círculo menor? Esse círculo menor formado pelo corte vai ser aqui πrzinho ao quadrado e πrzinho ao quadrado. Então repare que nós trocamos as áreas usando a fórmula da área do círculo. E agora é a matemática básica. Dentro dessa raiz quadrada, eu posso fazer π vezes π, que vai dar π quadrado. Então a única coisa que alterou dessa linha para essa foi que eu coloquei o π quadrado aqui dentro da raiz quadrada. E como está todo mundo ao quadrado dentro da raiz quadrada, eu posso simplificar. A raiz quadrada vai sumir e vai ficar simplesmente π rzão rzinho. A raiz quadrada some. Eu vou pôr o π em evidência e dessa forma nós chegamos na fórmula do volume do tronco de cone. Então, se você é uma pessoa assim, Egg, eu adoro matemática, eu gosto de saber as fórmulas e eu acho fácil, então eu vou acabar memorizando mesmo. Tudo bem, então saiba essa aqui é a relação do volume do tronco de cone. Só muita atenção que na fórmula do volume do tronco de cone não tem raiz quadrada, né? No volume do tronco de pirâmide, nós temos a raiz quadrada, e aqui não tem raiz quadrada nenhuma, porque ela foi cortada quando nós fizemos aqui o πr ao quadrado vezes πr ao quadrado. Bom, deixa eu apagar tudo isso aqui, o importante é a gente fazer um exercício para treinar. Vamos lá. Aqui está o exercício. Eu quero calcular o volume dessa xícara. Essa xícara é um tronco de cone. Nós vamos calcular o volume, então, em ml, né? Nós temos aqui a base maior. A base maior do tronco de cone está aqui. O raio é 4. Cuidado que não é 8, né? 8 é o diâmetro. O raio vale 4. E nós temos a base menor, que eu vou pintar de outra cor. A base menor está aqui. O raio vale 2, que é metade do 4, que está aqui. A altura vale 6. Então, eu vou seguir a ideia que eu te passei. Eu acho que não vale a pena memorizar duas fórmulas.
você sabe que a fórmula do volume do tronco de pirâmide é a mesma que do volume do tronco de cone. Então eu vou usar a mesma fórmula para calcular volume, não vai ter erro, a gente vai acertar a questão de qualquer jeito. Então a gente vai trocar a altura, essa altura aqui vai vir no lugar do H, mas antes eu vou calcular as áreas, né? Vamos calcular as áreas aqui, ó. A área da base é π vezes r ao quadrado, essa é a área da base maior. E aqui a área da base, πr ao quadrado, vai ser a área da base menor aqui. Claro que as fórmulas são as mesmas, não é? O que vai mudar é apenas o raio. O raio maior vale 4, que é metade desse 8, e o raio menor vale 2, que é metade desse 4. Então, dessa forma, 16π centímetros quadrados para a área maior e 4π centímetros quadrados para essa área menor. Então, esse 16π e esse 4π vão ser substituídos aqui na área da base, em cada uma das áreas da base que aparecem aqui nas fórmulas. Deixa eu apagar então a rabisqueira e vamos para a sequência da questão. Troquei o H vale 6, é a altura aqui do copo, é a altura do tronco de cone. Troquei a basezona, troquei a basezinha, troquei a basezona, troquei a basezinha. E a raiz quadrada está aqui nas áreas. Eu vou ter que fazer π vezes π é π quadrado, e vou ter que fazer 16 vezes 4. Esses dois aqui eu posso somar também. Então, continuação. Já fiz a divisão do 6 por 3, olha só. 6 dividido por 3 dá 2. 16π mais 4π fica 20π, sem nenhuma dificuldade. E dentro da raiz quadrada, 16 vezes 4 dá 64, π quadrado. Π quadrado porque fica π vezes π. Toda vez que você usar essa fórmula aqui, no tronco de cone, vai acabar aparecendo π vezes π aqui. E a gente vai acabar cancelando. Como a raiz de 64 é exata e a raiz de π quadrado é exata, isso aqui vai dar 8π, 20π mais 8π fica 28π. Eu já fiz direto aqui, né? 28π vezes o 2, que estava fora do parênteses, o 2 que veio do 6 sobre 3. Então, isso vai dar 56π centímetros cúbicos. E como isso aqui é uma xícara, eu acho que seria um pouco adequado calcular aproximadamente em ml. Eu troquei o π aqui por 3,14. Então, aproximadamente 56 vezes 3,14, a gente encontra a resposta em ml. 175,84 ml tem nessa xícara aqui. Eu deixo para você fazer sozinho agora, trocando na fórmula do cone, na fórmula do volume do tronco de cone, né? Se você quiser tentar, acho que é um bom exercício, essa é a fórmula do volume do tronco. Você vai trocar o Rzão aqui por 4, vai trocar o Rzinho por 2, vai trocar o Rzão por 4 e vai trocar o Rzinho por 2. E vai trocar esse H aqui por 6. Às vezes você está pensando assim, Egg, mas é muito mais fácil usar essa fórmula verde aqui. Ora, eu concordo com você, mas a gente não pode pensar no que é mais fácil, né? A gente tem que pensar você fazendo a prova de vestibular e tendo que trabalhar com a relação matemática. Então, sabendo que a relação matemática do volume do tronco de pirâmide é a mesma que a do volume do tronco de cone, aí você trabalha com a matemática básica presente aí nas relações que existem nessas fórmulas, ok?